Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de desenvolvimento de talentos do Terra. Hoje nós vamos falar de um assunto muito, hiper, mega importante, rapport. A arte de se conectar com as pessoas e gerar resultados. Alguém já ouviu falar em rapport? Faz ideia do que seja isso? Mas antes eu trouxe aqui um versículo bíblico, Mateus 9,17, e quero fazer uma consideração com vocês. Então, Jesus disse assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perde nem os odres e nem o vinho. O odre era um recipiente feito de couro, acho que couro de carneiro ou de cabra, não sei, mas era um recipiente feito de couro para se guardar o vinho, para se transportar o vinho. E ele está dizendo que vinho novo não se colocava em odre velho, porque senão o vinho novo ia fermentar o odre velho, ia arrebentar, ia danificar e se perderia tudo. É onde eu quero chegar com essa consideração. Nós temos um extenso conteúdo para passar para vocês, e é um conteúdo muito importante, cujo objetivo é transformação. E, paralelo a isso, nós sabemos que Deus tem grandes propósitos para as pessoas. Tudo aquilo que Deus tem para nós, Ele sempre teve para nós. Se nós não alcançamos ainda, é porque nós não somos um recipiente apropriado para receber aquilo que de novo Deus tem para nós. Então, o nosso propósito nesses nossos encontros é a transformação de um odre velho em um odre novo, para que nós estejamos preparados, estejamos em condições de receber tudo aquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. Quero que vocês entendam bem essa analogia, esse raciocínio da importância de fato nós experimentarmos uma mudança. Nós estamos aqui para mudança de entendimento, mudança de comportamento e mudança de resultado. E o resultado é aquilo que Deus já planejou para as nossas vidas. Nós precisamos estar, então, qualificados, em condições de receber tudo aquilo que, infelizmente, nós não conseguimos ainda tomar posse. O povo de Israel saiu do Egito para tomar posse da terra prometida com 40 dias, mas isso só aconteceu ao longo de 40 anos. Durante 40 anos, eles avistavam a terra, eles se aproximavam da terra, eles rodeavam a terra, mas eles não adentravam a terra. E isso se repete nas nossas vidas. Às vezes nós estamos aí rodeando as promessas, avistando as promessas, crendo nas promessas, esperando essas promessas, mas não tomamos posse, porque falta alguma coisa no nosso preparo para que isso aconteça. E o objetivo, então, desses nossos encontros, fundamentado em técnicas de coaching, em técnicas de programação de neurolinguística, também embasados na palavra de Deus, na Bíblia, é para que essa mudança de fato aconteça e nós sejamos então dignos de receber os propósitos de Deus na nossa vida. Então, voltando aqui ao raciocínio do nosso encontro, o que é rapport? Rapport, na verdade, significa conexão, construção de conexão. Então, nesse nosso encontro, nós vamos passar para vocês uma técnica de construção de conexão, como se conectar com as pessoas. Mas isso aqui é ouro. Eu estou passando aqui para vocês algo realmente muito valioso. Procurem treinar no dia a dia, porque sem treino, só conhecimento, não acontece nada. Agora, o treino, a gente começa a apresentar uma qualidade pequena no primeiro treinamento e essa qualidade vai se aprimorando ao longo dos dias. Quando éramos criança, se nós tivéssemos desistido na primeira tentativa de andar, nós estaríamos engatinhando até hoje. Nós demos os primeiros passos sem jeito, nossos pais temendo que nós pudéssemos cair, enfim, sofrer ali uma queda, mas nós fomos aprimorando até que conseguimos nos firmar sobre os nossos pés e conseguimos estabelecer passos seguros. E assim é tudo na nossa vida. Então, eu preciso que vocês tenham o compromisso de estarem comprometidos com vocês mesmos a treinar tudo aquilo que nós estamos passando para vocês. Então, vocês vão aprender técnicas de como é que se estabelece essa conexão. Porque as pessoas fazem aquilo que nós fazemos, ou elas nos seguem,
se elas estabelecerem uma conexão conosco. E se porventura houver algo que nos faça distanciar dessas pessoas, elas jamais irão nos seguir. Elas jamais farão aquilo que nós queremos que elas façam. Então, primeiro nós vamos falar da comunicação verbal, tom de voz. Primeiro nós temos que observar o tom de voz da pessoa com a qual nós queremos estabelecer uma comunicação. Se é uma pessoa que tem um tom de voz suave, fala pausado, expressa calma na sua forma de falar, se nós chegarmos com um tom de voz alterado, falando rápido, gritando, essa pessoa já naturalmente, de forma inconsciente, ela vai tentar se afastar de nós. Às vezes você está num ambiente quietinho ali e tal, numa lanchonete, comendo alguma coisa no restaurante, se entra uma pessoa falando em voz alta, gritando alguma coisa, se expressando de uma forma assim, exuberante, aquela pessoa que não tem esse tipo de comportamento, a tendência dela é se afastar dessa pessoa. E se por algum momento essa pessoa barulhenta se aproximar da pessoa que é recatada, ela vai procurar de todas as formas se esconder, mas não estabelecer comunicação com essa pessoa. Além do tom de voz, temos também o ritmo da fala. Já falei sobre isso e quero reforçar. Se a pessoa fala de forma pausada, procure falar de forma pausada. Isso pode até soar manipulação. As pessoas podem usar isso para o mal, mas isso funciona de verdade. Não esquecer de mencionar o nome da pessoa com quem está falando enquanto fala com ela. É uma das primeiras providências a se tomar, é saber o nome da pessoa e sempre que se dirigir a ela, citar o nome dela. O nome da pessoa é o som mais agradável de se ouvir. Use a mesma linguagem da pessoa. Se é uma pessoa de pouca instrução, não use termos técnicos, não use termos sofisticados, rebuscados, se a pessoa é uma pessoa de pouca instrução. Se é uma pessoa mais culta, se ela tem uma formação próxima da tua, então você já pode usar termo mais apropriado, que também vai facilitar a comunicação. Então, nessa questão da linguagem. Então, usar uma linguagem apropriada à pessoa com a qual você está falando. Pouca instrução, uma linguagem simples, leiga. Se a pessoa tem um nível de instrução mais alto e se tem uma formação correspondente ao assunto, então você pode usar termos técnicos, e a comunicação vai fluir muito bem. Fazer elogios, elogio sincero, não pode parecer bajulação. Parabéns, por essa tomada de decisão, enfim. O roteiro da conversa vai ditar esse momento, mas o elogio ele tem que ser sincero. O nosso encontro hoje ele não é demorado, ele é curto, mas ele traz aqui uma instrução muito profunda que é usada por vendedores no mundo inteiro. Sempre na conversa, procure usar a expressão eu entendo você. Quando a pessoa faz uma colocação, tal, eu entendo você, comigo aconteceu mais ou menos assim, e você vai mudando o tom da conversa para aquilo que você realmente quer comunicar com a pessoa, porque às vezes numa objeção ela vai apresentar uma autodefesa, uma defesa, e você vai dizer, não, eu entendo, eu sei porque você pensa assim, mas e acrescenta a informação que você precisa passar para ela, sem desconstruir o raciocínio dela, porque se você desconstrói o raciocínio dela, pronto, ela já se coloca na defensiva e ela já não vai querer te ouvir mais. Expressão equivalente a essa também. Eu também pensava assim como você. Eu também era assim, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, enfim, e as coisas mudaram. Compartilhe experiências semelhantes. Quando eu pensava dessa maneira, eu me comportava assim, acontecia isso comigo, eu tinha esses resultados negativos que eu não queria. Possivelmente, a pessoa que tem um pensamento igual ao que você tinha, ela tem resultados iguais aos que você tinha também. E a maneira como você mudou esses resultados, mudando a sua forma de pensar. Sempre mantenha sorriso e contato visual. Demonstre confiança sempre olhando nos olhos da pessoa. Demonstre interesse genuíno
por meio de perguntas abertas. Não faça pergunta que a pessoa vai responder sim ou não, mas faça pergunta que estimule ela construir uma narração, construir uma história ou um histórico, mas enfim, construir um argumento para enriquecer a conversa. Agora aqui eu quero falar de algumas palavras que exigem habilidade, exigem cuidado especial. A primeira delas é a palavra mas. Quando você vai falar a respeito da pessoa, tentando fazer um elogio, e você diz para ela, olha, foi muito bacana, você conseguiu cadastrar tantas pessoas esse mês, mas o seu volume de vendas foi muito baixo. Tudo aquilo que você falou antes do mas, quando você colocou o mas, você destruiu tudo aquilo. Ou seja, você diz para a pessoa que ela é um zero à esquerda. Ou então quando ela faz algum argumento e tal, vocês não, concordo com você, tudo isso que você falou realmente aconteceu, mas você destruiu tudo isso. E como é que você substitui? Como é que você tira o mas, substituir o mas pelo e? Nossa, foi maravilhoso, você cadastrou tantas pessoas, tá? E agora imagina se você conseguir elevar o nível das suas vendas. Quanto isso vai incrementar nos seus resultados? Você não destruiu o primeiro argumento, mantém a sua importância, e o e você está adicionando, está agregando algo mais e está elevando aquilo, mostrando a possibilidade de elevar aquela situação para um próximo nível e alcançar um resultado melhor. O não também é uma palavra que requer muito cuidado para ser usada, porque normalmente o emprego do não vai fazer com que você reforce aquilo que você quer eliminar. Em vez de eliminar algo, dizendo não, você vai reforçar e a pessoa vai ficar com aquilo na mente, né? Não faça isso. Então aquilo vai ficar dentro da pessoa. Não faça isso, não faça isso. Você poderia ter dito, faça tal coisa. Em vez de você dizer, não faça assim, 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 faça assim, assim, assim. Então, um exemplo comum, uma pessoa diga para outra, não pense num elefante cor-de-rosa. Alguém, por acaso, consegue não pensar, a partir daí, não pensar num elefante cor-de-rosa? Não pense nos teus problemas. Não pense, eu estou preocupado, angustiado, com medo de acontecer. Não pense que vai acontecer isso, isso, isso. Em vez disso, pense que vai acontecer assim, que as coisas serão... Enfim, mas sempre usando um outro argumento, sem um argumento positivo, sem essa negação, né? Porque essa negação, na verdade, ela vai funcionar como um reforço daquela situação que o desejo seria que aquela situação não fosse mais vivida, não fosse mais lembrada, mas, na verdade, essa lembrança, essa experiência, ela vai ser reforçada a partir do não. Jamais, jamais use a palavra eu vou tentar. A palavra eu vou tentar, ela denota fragilidade, incompetência, incapacidade. Digamos que o chefe pediu o relatório para até meio-dia. Eu vou tentar fazer esse relatório. Não. Eu vou vou empenhar todos os meus esforços na conclusão desse relatório. Você pode ter certeza que eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance. E quando você diz tentar, dá a percepção de má vontade. Acho, também é outra palavra que não pode fazer parte do nosso vocabulário numa negociação, numa conquista, porque aqui nós estamos, na verdade, num empreendimento de conquista, de estabelecer uma relação de confiança, uma relação duradoura. Então, não use o acho. No momento que você usar a palavra acho, a pessoa já vai dar um passo atrás e dizer, bom, a situação aqui não é confiável, não é certeza. Então, em vez de dizer, se a pessoa disser assim, será que eu ganho, será que eu consigo daqui a 6 meses estar ganhando 5 mil reais? Eu acho que sim, já acabou. Agora, se você disser assim, olha, pelo teu perfil empreendedor, eu tenho certeza que 5 mil reais é pouco para você estar ganhando daqui a 6 meses. Você vai estar ganhando muito mais do que isso. Você jogou a responsabilidade para ela, você não atraiu a responsabilidade para si, jogou nela a responsabilidade, mas
colocou de uma forma afirmativa, uma forma certeira. O uso do porquê nas experiências negativas, ele tem que ter muito cuidado, de preferência ele deve ser eliminado. Vou explicar melhor. A palavra porquê, ela reforça a experiência negativa. Se alguém disser para você assim, eu fiquei muito triste com o que o fulano fez para mim. Se você disser para ela, mas por que você se sentiu triste? Ela vai buscar dentro de si todos os argumentos possíveis para expressar essa tristeza no maior nível possível. Essa sensação de desconforto, de decepção, ela vai ser reforçada na pessoa pelo simples uso do porquê. O estado de tristeza, de angústia, ele vai se aprofundar ainda mais. Que palavras você pode usar que substitui o uso do porquê nessas situações, nas experiências negativas? O porquê ele é muito importante nas experiências positivas. Então você pode usar como, quando, onde, qual, o que. Aí eu me senti muito triste com aquilo que o fulano fez comigo. Mas como você se sentiu? Você não desprezou a pessoa, ela vai tentar descrever o estado que ela está, mas ela não vai buscar aquela profundidade, aquela carga profunda daquele sentimento para pôr para fora. Ela vai descrever como ela se sentiu. Agora nós precisamos falar de comunicação não verbal. Isso aqui é muitíssimo, muitíssimo importante, a comunicação não verbal. Ela é tão importante quanto a comunicação verbal. Você não pode dizer uma coisa com palavras e não dizer a mesma coisa com expressão corporal. Então existe a técnica do espelhamento. Talvez dentro do rapport, a técnica mais poderosa. Prestem atenção nisso, procurem aplicar e procurem ver o resultado que isso vai trazer. A técnica do espelhamento, ela consiste em aplicar já técnicas que já foram apresentadas aqui nesse encontro, nesta noite, e mais alguma coisa. Por exemplo, quando você usa o tom de voz da pessoa, isso também faz parte da técnica de espelhamento. Quando você usa o ritmo de voz da pessoa, também faz parte do espelhamento. Porque nós temos um neurônio chamado neurônio espelho. Quando alguém boceja na nossa frente, muito provavelmente a gente vai bocejar também. Determinados comportamentos que uma pessoa esboça diante de nós, nós vamos esboçar justamente por causa desse neurônio chamado neurônio espelho. Se a pessoa com quem você está falando, ela está de braço cruzado, procure cruzar os braços do jeito que ela cruzou. Se ela está de perna cruzada, cruze as pernas do jeito que ela cruzou. Se ela colocou a perna direita sobre a esquerda, cruze do jeito que ela cruzou. Se ela mudar de posição, logo mais em seguida você mude de posição. De maneira inconsciente, essa pessoa começa a sentir que você é igualzinha a ela. Um coach famosíssimo dos Estados Unidos, quando ele falava da técnica espelho, de espelhamento, uma moça que estava na plateia ouvindo, ela falou, eu vou experimentar esse negócio, ver se funciona. E tinha uma moça no ângulo de visão, né, que ela via bem aquela moça e a moça podia vê-la também. Essa moça estava do outro lado do corredor. Então ela prestou atenção na postura dessa moça e ela começou a fazer igual. A moça cruzava os braços, ela cruzava os braços, a moça descruzava os braços, apoiava o queixo, ela apoiava o queixo, a moça abaixava a cabeça, ela abaixava a cabeça. E assim ela foi fazendo. A moça cruzava as pernas, ela cruzava a perna. E ao longo de 40 minutos, depois de 40 minutos, ela falou, isso aqui é uma grande bobagem, isso aqui não vai me levar a nada. Elas estavam de perna cruzada, no mesmo sentido. Ela descruzou a perna e cruzou no sentido invertido. Digamos, ela estava com a perna direita sobre a esquerda, ela cruzou agora a esquerda sobre a direita. Quando ela fez isso, a moça fez o mesmo comportamento, enfim, fez essa mesma mudança. Ela descruzou a perna e colocou agora a perna esquerda sobre a direita. Então, a partir daí, quando ela estava já desistindo, mas de fato o que tinha acontecido é que ela já tinha estabelecido o rapport com aquela moça e agora aquela moça passou a imitá-la. Isso acontece de forma inconsciente. Claro que o vendedor, a pessoa que está naquela atividade, naquele momento, faz de forma consciente, né? Na verdade,
Não deixa de ser uma manipulação. A expressão corporal é muito importante. Não adianta você dizer que está muito feliz com a tua situação quando a tua expressão corporal está dizendo o contrário, quando você está encolhido, desejando profundamente uma posição fetal, aquela posição de quando estávamos no útero da mãe, querendo se acolher. Agora, quando nós abrimos o peito e nós nos posicionamos de forma ereta, nós temos uma posição, uma expressão corporal de confiança, nós estamos expressando confiança naquele momento em que nós estamos vivendo. Então, nós estamos dizendo que aquilo que eu estou falando, o meu corpo está confirmando que aquilo é verdade. A escuta ativa, esteja presente de corpo e alma. Não tem nada pior para destruir uma relação quando uma pessoa está falando e a outra não está ouvindo. Principalmente se essa pessoa está respondendo uma pergunta que foi feita. Então, esteja presente de corpo e alma. Fale menos, faça menos discurso e construa mais perguntas. Demonstre profundo respeito. Nunca interrompa a pessoa que está te falando. Ouça até o fim o que ela tem para te dizer. Demonstre sempre energia positiva e estado vibracional elevado. Eu sei que às vezes é cruel, quando a pessoa não está se sentindo confiante, demonstrar uma energia positiva em um estado vibracional elevado. As palavras dizem uma coisa e a nossa vibração, a nossa energia, a nossa postura corporal não corresponde. E isso precisa de treinamento. E nós vamos, ao longo dos encontros, apresentando aqui algumas técnicas de treinamento que serão muito úteis para vocês. Você é do tamanho da sua capacidade de se comunicar. Não esqueça disso. Você é do tamanho da sua capacidade de se comunicar. Se seus resultados não são os resultados que você espera, é porque a sua comunicação não está sendo eficiente. Mas não precisa se desesperar. Nós estamos treinando, estudando para que isso se desenvolva a cada dia. Agora eu quero então fazer aqui com vocês uma técnica de substituição de comportamento. Como trocar um comportamento negativo, um comportamento indesejado, por um comportamento positivo, um comportamento desejado, um comportamento que nós buscamos, que nós almejamos. Essa técnica consiste do seguinte: você imagina o comportamento que é indesejado, o comportamento que você não quer. Por exemplo, você quer vencer a procrastinação. Isso se aplica a qualquer tipo de comportamento. Eu estou citando aqui apenas um exemplo. Chega a hora de trabalhar, você vai para o celular, para as redes sociais, o tempo vai passando e você não toma nenhuma atitude. Então você vai criar uma imagem mental do celular, você sentindo a emoção da tentativa de pegar esse celular e vasculhar uma rede social. Porém, nessa imagem mental, você não consuma esse ato, ou seja, você não pega o celular, não abre o celular, não acessa a rede social. Na construção dessa imagem, você vê o celular, ele está sobre uma mesa, sobre algum lugar, numa estante, em algum lugar, você visualiza o celular, mas você não toca nele. Construindo essa imagem mental, você construa a imagem mental do prejuízo causado pela procrastinação. Imagina uma situação difícil na tua vida, com escassez, com falta de dinheiro, ou você andando num carro caindo aos pedaços, ou você andando a pé, enfim. Imagina uma situação, crie uma imagem mental difícil em consequência daquela situação. Então você vai agora associar essas duas situações. Você pensa no celular, mas que você não tocou nele, mas ele está lá. E pensa na consequência da procrastinação. E você vai então repetindo, pensa no celular, pensa na consequência. Nessas duas imagens, você vai alternando e vai aumentando a velocidade entre essas duas imagens. E vai acelerando o máximo que você puder. Pensa no celular, pensa naquela situação difícil, aquela situação de escassez, de miséria, enfim, de dificuldade. Até mesmo o teu semblante de tristeza, de vergonha perante as pessoas.
E quando você chegar numa velocidade que não dá mais para aumentar a velocidade, agora você vai construir a imagem da situação positiva. Então, em vez do celular, você vai se pensar aquilo que produz alguma renda para você. No meu caso, digamos, o computador. Se eu for para o computador trabalhar nas minhas páginas de venda, trabalhar nos meus conteúdos, então crie uma imagem mental você fazendo aquilo que te dá resultado. Seja o computador, seja no consultório, seja no carro, trabalhando no aplicativo, seja na loja, vendendo, as pessoas entrando e comprando. Crie aquela imagem mental de você executando uma atividade lucrativa que te dá resultado de fato. Então, você criou essa imagem mental daquilo que você deve fazer, né, para ter dinheiro, para ter resultado. Você cria uma imagem mental da consequência desse teu comportamento. Se você está trabalhando, se você está ganhando dinheiro, se você está ativo, se você não está perdendo tempo, você está tendo grandes resultados e você está vivendo esses grandes resultados. Viagem, carro melhor. Então cria agora uma imagem mental positiva do resultado daquele comportamento positivo. Você trabalhou e você não se distraiu com nada e você tem dinheiro e agora você tem o carro dos teus sonhos, a viagem, a casa, enfim. Crie uma imagem mental desejável. Criadas essas duas imagens mentais, você pensa numa e pensa na outra, pensa em uma e pensa na outra. E vai acelerando a velocidade, até você não conseguir mais aumentar a velocidade dessa alternância de uma imagem positiva para outra imagem positiva. A imagem você fazendo o que deve ser feito e você desfrutando dos resultados do que você fez. No primeiro momento que você fizer essa técnica, você já vai começar a ter resultado. Só que você deve repetir isso quantas vezes você achar necessário até que essa transformação seja uma realidade na tua vida. Ou seja, você vai substituindo um padrão mental negativo por um padrão mental positivo. Vocês entenderam bem? Alguma pergunta? Acho que foi bem claro. Então tá jóia. Vamos praticar isso aí, porque agora nós vamos entrar numa fase mais prática. Estou colocando aqui em prática o conhecimento que eu estou adquirindo na minha pós-graduação em PNL, Programação Neurolinguística, e tenho certeza que nós vamos ter resultado, todos nós teremos resultados assim espetaculares. Não se esqueça, você é o tamanho da sua capacidade de se comunicar. Então, se você tem dificuldade de fazer uma abordagem, de falar com pessoas, você pode, então, imaginar você se retraindo, deixando de falar com as pessoas por causa, né, dessa dificuldade. Imagine a consequência de falta de resultado ou de resultado negativo. E depois crie uma imagem de você falando com as pessoas e colhendo esses resultados para se aplicar justamente ao nosso treinamento de hoje. Mas isso aí vocês têm uma ferramenta agora para aplicar em qualquer área, em qualquer segmento da vida de vocês. Fechou? Fechou. Vamos fazer a foto? Vamos. Abre aí, galera. Sorria. Então lembre-se, essa técnica, o rapport, ela é poderosíssima. As pessoas que estão no comando, as pessoas que poderosas no mundo todo usam essa técnica e nós seremos poderosos também, tá bom? Já que estamos em família, uma boa noite, um beijão para vocês e até Beijo para vocês. daqui a 2 semanas. Fiquem com Deus. Amém. Até, amo vocês. Boa noite. Também te amo. Fica com Deus.